Então vamos lá? Bom, eu acho que independente da sua vida e de como você viveu nesse país, tem uma marca que todo brasileiro com mais de 20 anos conhece, é a Marisa. Aquela da propaganda, né? De mulher pra mulher, Marisa. Bom, depois de uns anos eles até mudaram, não era mais o de mulher pra mulher, eles começaram a vender roupa masculina também, porque perceberam que tinha aquele ponto de estacionamento ali dos maridos, né, que acabavam ficando ali. Mas a empresa acabou tendo um desfecho pouco feliz. Eu posso mostrar para vocês alguns números da empresa agorinha, mas eu posso começar o vídeo dizendo que a Marisa perdeu 97% de todo o valor de mercado da empresa em 10 anos. Então o que a gente pode dizer é uma empresa que já valeu bilhões de reais, hoje está aberta na Bolsa de Valores, valendo apenas 308 milhões de reais. E a empresa não dá lucro, nem um centavo de lucro, desde 2014, né? O que a gente tem aqui nessa empresa, o que aconteceu, quais erros que a empresa tomou? Esse quadro aqui, ele é tanto para você investidor, quanto para você empresário, do que não fazer, né? E do que fazer ali, se você quiser ter um bom desempenho. Antes de mais nada, quem é um sardinha raiz tem que deixar aquele like na confiança. Se você não é um sardinha raiz, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. A primeira coisa que a gente pode falar aqui é o seguinte: o Brasil é um país muito difícil para se empreender no setor de varejo. A gente tem uma dificuldade de produzir em território nacional, a gente produz acima do custo, e quando a gente importa, a gente está disputando com pessoas que conseguem importar com mais capilaridade, né? A Marisa era uma empresa nacional. A causa principal da empresa foi que ela passou uma década tentando ser aquilo que ela não era, né? Mas há 2 anos eles mudaram uma coisa e agora os resultados começaram a aparecer. Então, 85% da empresa ela é formulada ali por mulheres, 85% da clientela. Claro, eles fizeram um branding gigantesco para isso. Eles tinham um perfil muito popular, né? Uma moda acessível. Quando você vai mentalizar isso, você tem que imaginar que a Marisa era a Shein, né? A Shein lá dos anos 2000. É assim que a gente pode imaginar. Marisa está para a Shein aí. E aí, o que deu errado para a empresa? A empresa quis entrar nessa coisa do virar banco, né? Por quê? Como é que começou? Todas as empresas de varejo do Brasil, elas tinham um perfil de cliente que não tinha dinheiro para comprar à vista. Então eles começaram a trabalhar com prazos para vender. Começaram a trabalhar com 12, com 24 vezes, o famoso crediário. Você ia lá, fazia um cartãozinho da loja, daí você começava a comprar. Isso fazia com que você comprasse mais. Só que com o tempo, as empresas começaram a perceber que o crédito que elas ofereciam ali davam para elas um dinheiro maior do que a própria empresa. A Marisa caiu nisso, só que aí ela tomou calote e perdeu dinheiro. Aí ela tentou, depois de um tempo fazendo isso, ela tentou ir para um marketplace digital. Então ela viu, né, ali o efeito Magazine Luiza, a Amazon. Em vez de tentar ir para um caminho de curadoria, que é o que ela fazia, uma loja online, ela começou a plugar qualquer fornecedor dentro da loja da Marisa para vender. E aquilo que antigamente a empresa era conhecida por ter, né, determinado nível de qualidade, não é que ela era a empresa com mais qualidade do mundo, mas ela entregava um determinado nível de qualidade por um preço específico. Ela começou a ter um monte de gente entregando qualquer coisa, as caixas chegando sem padrão, e isso foi prejudicando anos e anos de marketing positivo que a empresa tinha, virou pó. Os pontos ficaram sem fluxo, o produto ficou meio sem identidade, colocou loja de homem, colocou tudo quanto é coisa, colocou esmalte, colocou sei lá o que, saiu colocando tudo quanto é coisa lá dentro, né? E aí eles trouxeram para resolver, né, pessoas que eles acreditavam que estariam mais adaptados ao século XXI. Aqui começa um sem precedente de problemas. A Marisa, ela começa a se comparar então com players internacionais, nessa onda de marketplace digital, com Magalu, com Casas Bahia, com sei lá o quê, e fala, bom, o que a Marisa realmente tem dificuldade? Bom, a gente tá tendo dificuldade na parte de logística portuária, né, aqui, porque a gente não consegue fazer a logística dos produtos, e gestão financeira. Nenhum deles era do varejo de moda. Os caras acostumados a resolver problemas, né, muito práticos de outro tipo de empresa. E aí, a empresa foi se arrebentando, cada vez mais piorando, a gente foi perdendo a confiança que existia na marca, ela deixou de ser referência, igual ela era no Dia das Mães, pô, você tinha que passar na Marisa da vida, né? Quando você ia olhar um presente, alguma coisa, você sempre pensava na Marisa como essa loja para mulheres. As mulheres, quando precisavam trocar o guarda-roupa, bom, ela era uma das lojas onde você passava, igual a C&A, a Renner ali e a Marisa. E a Marisa já chegou a ser na cabeça das mulheres até mais do que essas outras duas lojas por ser voltada somente para o público feminino, já que a C&A sempre teve um pouquinho de coisa para casa, etc. E a Marisa era mais para roupa, né? E aí,
2 anos atrás, eles fizeram uma modificação aqui bem interessante antes da gente olhar para os números da empresa como é que tá? Entrou um cara chamado Edson Salles. Ele foi 16 anos CEO da Caedu aí, 11 anos CEO da Riachuelo. E é o primeiro presidente com experiência real no setor. E a decisão dele, né, foi voltar para o básico. A Marisa é uma loja de moda feminina popular e ponto. No site você consegue perceber que eles voltaram, né? Toda essa estética anterior. As lojas foram iluminadas, fizeram uma reposição melhor. O atendimento é mais treinado e focado no atendimento feminino. Eles têm uma vitrine mais pensada para gerar fluxo. Ele fechou aqueles pontos sem sentido, né? Incluindo o segundo ponto na Avenida Paulista, que não fazia muito nexo, principalmente em tempos de internet. E eles apostaram também numa aposta mais infantil. Olha o que eles perceberam, né? Que desse público que entrava na Marisa, 84% são mulheres e 70% delas são mães. Então eles trouxeram essa categoria para a porta da loja. Sabe, naquele momento que você vai pagar, você tem uma categoria infantil. As vendas infantis cresceram 53% em 2025. Olha que sacada simples, né? E muito genial. E aí a participação na receita desse produto subiu de 6% para 15%. E qual que foi o efeito colateral? Ela conseguiu rejuvenescer a base. Mães de 20 a 35 anos passaram a ver na Marisa agora como uma solução para a família inteira. Então, eu tenho um determinado nível de praticidade. Se eu vou ter que ir no shopping, eu já olho, né? A roupinha para mim, já olho para o filho também. Num ambiente onde é cada vez mais difícil você ter tempo, onde é cada vez mais raro a pessoa na escala 6x1 aí conseguir horário para fazer qualquer coisa, a Marisa percebeu essa sacada. Então, voltou a trazer mulheres, rejuvenesceu o público, que é um público consumidor, e colocou praticidade. Porque enquanto a mãe na internet, ok, ela pode estar olhando as roupinhas para ela ali, mas para a criança é muito difícil comprar roupa pela internet, porque você não sabe que tamanho vai ficar. A criança cresce de maneira muito desordenada e tal, então aqui você encontra uma utilidade. Você usa a criança como uma isca para pôr a mãe lá dentro, do mesmo jeito que a roupa infantil, né, ela acabou sendo comprada por isca também. Então é um efeito que se retroalimenta de maneira muito legal. E aí, onde é que a empresa está agora aqui, né? O que a gente pode ver da Marisa? Será que ela vai se recuperar? Será que não? Lembrando, tá? Quando a gente vai entrar nesse ponto aqui, lembra que a Marisa não é uma empresa considerada interessantíssima para você fazer os seus investimentos. A gente precisa se lembrar que a Marisa está passando por dificuldades muito sérias e que não é simples resolver um problema do varejo. O fato da decisão ter sido acertada não significa de forma alguma que eu compraria ações da empresa e nem nada disso. A gente pode dar uma olhada, a primeira coisa, né, antes da gente falar de investimento, etc., dos números, olha o quanto, né, você tem uma inspiração aqui na Shein, né, no modelo de apresentação da loja. Você tem agora as categorias, e aqui o infantil está muito visível, infantil do lado de lingerie, olha que conveniência, né? Ser mulher é muito difícil. Então, você tem aqui um plus size e ainda existe um masculino, mas com muito menos destaque, né? Vamos lá para o perfil feminino. Aqui você repara, você consegue ver que estão preços muito, mas muito baratos, é isso que eu queria mostrar para vocês. A competitividade de preço está realmente pau a pau com as empresas chinesas, né? Principalmente agora depois das tarifazinhas, você vai reparar isso, ó, você pega os bodies ali, você vai perceber. E ela tá focando num estilo com um pouco mais de identidade, né? Enquanto a Shein coloca tudo quanto é coisa, ela tá colocando uma coisa que tem algum nível de identidade aqui, dá para você ver que as peças estão seguindo um determinado padrão. Então, você tem essa visão aqui, muito legal, uma loja já que deixou de ser marketplace, né? Tá vendendo somente produtos próprios e se facilita imensamente da quantidade gigantesca que a Marisa tem de pontos, né? Se eu digitar, por exemplo, aqui no CEP de Goiânia, por exemplo, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lojas aqui. Então você consegue ter uma entrega muito rápida e consegue ir buscar na loja também determinado nível de peça, né? Aquela ideia do omnichannel. Então você foca aqui toda a sua estrutura para virar logística. Você não precisa montar uma logística em cada região, né? Você pode trazer as peças de onde elas estão perto e pode mandar peças que são mais compradas em determinado lugar para a loja daquele lugar. Então, a Marisa sabe, por exemplo, que em Goiânia é calor e que as pessoas usam um determinado nível de camisetinha. Ela vai pegar essa estrutura e vai colocar aquelas camisetinhas que foram compradas pela internet nas lojas daqui. Você facilita a logística das lojas daqui, ao mesmo tempo que você facilita essa logística, a entrega chega mais rápido, você também permite que o cara vá buscar lá, e aí se a pessoa vai buscar lá, a mulher no caso, né? A mulher vai buscar lá, e se ela vai buscar lá, ela passa pelo infantil e
tudo se retroalimentando. Vamos dar uma olhada agora nos números, né, da empresa aqui. Por favor, não comprem as ações só porque gostaram da história, toma cuidado com isso. Empresa que está num momento muito sensível, por favor, por favor, por favor. Lembra lá, ó, selo dela, mostrando aqui de graça para vocês, né, o selo dela lá na UVP Analítica como bomba aqui. Raul, como é que faz para ter acesso à UVP Analítica e tal? Você pode acessar lá e pode fazer a assinatura, né, é uma ferramenta apartada da Escola UVP. A Escola UVP te ensina a analisar tudo que tem aqui dentro, mas a ferramenta qualquer um pode utilizar. É hoje a melhor ferramenta do Brasil e com os dados mais confiáveis. Isso aqui eu garanto para vocês. Tem muita ferramenta bonitinha com dados não confiáveis. Toma cuidado com isso. Então aqui o PL da empresa está em menos 1,95, ou seja, a empresa está tomando prejuízo. PVP de 2,39, né? Se você compra ela, está pagando 2,39 vezes o que ela tem em patrimônio. Dividend yield existe, 1,47%. A empresa então é muito boa, tag along de 100% aqui, você consegue comprar as ações. E se for vendida a empresa, você consegue receber o valor total. O free float da empresa está em 7,05%. A ação está negociada a centavos, né? Uma penny stock. Em breve vai ter que fazer uma mistura aqui, aí pode até cair mais. Lembra disso, né? Quando a empresa fica negociada abaixo de R$1 no Brasil, ela é obrigada a juntar ações. Então ela tem que fazer um merge, por exemplo. Tem que juntar duas ações para virar uma só e ficar 1,20, mas aí pode cair de novo, né? Porque quando a empresa está cotada em penny stocks, é difícil ela continuar caindo. Quando ela faz o merge ali, você tem o problema. Merge é a junção mesmo, né? Que poderia dizer. Então, você olha aqui, todos os números da empresa meio comprometidos, dívida líquida 808 milhões de reais, né? Pô, vale mais do que a própria empresa dívida, margem bruta de 52%, só que aí quando você vai para a margem líquida, menos 10%, né? Margem EBIT 10% também. Então, a empresa é uma situação muito complicada, não tem lucros consistentes, pelo contrário, né? 88 milhões de prejuízo em 16, 60 milhões de prejuízo em 17, 28 milhões de prejuízo em 18, 2020 loja tudo fechada, 432 milhões de prejuízo, daí 2022 recorde de prejuízo, né? 519 milhões, 2023 521 milhões, 2024 começa o turnaround, 316 milhões de prejuízo, 2025 60 milhões de prejuízo só, menor prejuízo da série histórica aí, né? Então a empresa com algum nível de dificuldade, você vê uma retração na receita da empresa muito pesada, né? Você está falando aqui de uma receita líquida de 2 bilhões, né? 2,8 bilhões lá em 2019 para uma receita líquida comprometidaça, né? De 1,6 bilhões aqui, é muito dinheiro ainda, né? Mas assim, com custos muito altos, né? O crescimento, parou o crescimento de custo, o custo estava crescendo também, mas a empresa conseguiu congelar esse problema aqui e o melhor resultado, né, com a receita líquida de 1,4 bilhões, mas muito mais enxuto, quase lucrando, né? Então a empresa é quase operacional. Caso interessante aqui, né, de redução de receita, mas conseguindo talvez uma concentração financeira melhor em alguns aspectos. A empresa ainda está muito mal, algumas pessoas podem querer investir e tal, mas lembra desses critérios, a empresa ainda está muito mal. Acho a empresa interessante, um patrimônio do Brasil, jamais quero ver a Marisa quebrar, mas aqui eu sou obrigado a ser responsável com relação a isso, né? A empresa pode quebrar, ela está num risco muito grande, a Selic do Brasil está muito alta, 14,5%, a empresa opera com margens muito espremidas, né? Margem líquida zero, na verdade, então a empresa precisa passar por um turnaround completo. Acredito na competência da equipe que está tocando a empresa agora, acho que estão indo para números bem mais interessantes, mas dá receio, né? Porque ela depende aqui de qualquer tipo de flutuação aqui pode levar a empresa para o buraco, então é importante você se lembrar disso na hora que você for fazer a sua análise aí. Essa é a história da Marisa, empresa muito interessante, vocês perguntam, né, por onde anda a Marisa, o que está acontecendo com a Marisa, é isso. Raul, como é que eu posso aprender, fazer uma análise de um negócio desse jeito, né? Como é que eu posso começar a investir em alguma empresa aqui no Brasil, né? Entender, montar uma carteira de investimentos, eu quero investir, gosto de investir em negócio, mas queria negócios bons, né? Como é que eu posso aprender a investir no Brasil aqui e no mundo inteiro, investir no Apple, na Microsoft? O que eu vou te recomendar? Se você, não sabe nada de investimento, ou às vezes investe há 10 anos, mas está comendo bola aí, sabe que está comendo bola, vai lá, auvp.com.br, clica no botão Faça sua análise de perfil. Mesmo que você já invista há anos, o que eu vou te dizer? Na UVP a gente tem nossa própria plataforma de investimentos. Só de virar cliente você ganha mais dinheiro. Por quê? Porque tem cashback nos investimentos de renda fixa que você fizer, todos eles. E além de tudo, você vai colocar suas ações ali para aluguel. Você que é buy and hold, não vende suas ações, você coloca as ações para aluguel. Você não sabe o que é isso, não precisa preocupar não, tá? Mas enquanto a sua corretora, pode perguntar aí, quanto vocês me cobram, né? Eles ficam com 70% desse valor. Na UVP, a gente só fica com 30% e te devolve 70%. Ou seja, só isso é melhor a rentabilidade da sua carteira, porque aluguel de ações é uma renda legal, né?
E fora isso, tem inúmeras outras coisas que o dono da corretora te esconde, que o dono de banco te esconde, que a UVP, por ter uma plataforma proprietária que não opera nesse modelo, a gente consegue ser bem mais sincero. Temos cartão de crédito também, tem tudo ali. Então a UVP é a solução financeira completa para você. Se você é empresário, abrimos conta para sua empresa também, deixa tudo juntinho, de caixa da sua empresa está parado em algum lugar, a gente coloca ele para investir. Se você tem um patrimônio maior, né, você vai entrar, fazer as aulas e tal, a gente te leva até investir nas Ilhas Caimã, por exemplo, abrir um offshore, abrir uma holding para colocar os seus imóveis. Então, tem desde soluções financeiras para quem está começando, até soluções financeiras para quando você enriquecer, porque a gente sabe que investindo com a gente você vai enriquecer. A gente começou a ter esses clientes, então a gente oferece hoje soluções muito sofisticadas. Vale a pena você entrar. Eu recomendo começar pela escola. Ah, não, eu quero alguém faça para mim, eu não tenho tempo. Deixa de conversa. Vai no tempo de uso do seu celular aí, você vai perceber que tempo você tem. O que você tem é ser safado, a gente vai conseguir melhorar isso para você, né? Até nisso a gente ajuda, tem um cronograma para você participar das aulas e depois a gente vai colocar um consultor dedicado na sua carteira, mas primeiro eu quero que você assista às aulas, tá? Ah, mas a UVP é cara, tem tanto produto baratinho na internet, de R$19, tem mesmo, pô, pode assinar aí, tem um monte de plataformazinha, mas isso é entretenimento, né? Quando você está falando de alguma coisa que vai resolver o seu problema, você precisa de uma solução mais robusta. Se você é uma pessoa que, pô, Raul, eu ganho um salário mínimo, não faz sentido a UVP para você. Não tem nexo nenhum, né? A UVP é para pessoas de classe média até alta renda, né? Perfil de rico, né? Até private banking, que a gente tem também, uma linha só de private banking. Então, de fato, não é a solução mais barata, oferece a garantia restrita e é a melhor. Eu acho que se você está procurando uma solução para a sua vida financeira, é na UVP. Se você quer se divertir, eu acho que o YouTube tem tanto vídeo legal, né, sobre dinheiro, etc. Tem muita coisa que você pode absorver aqui. Tem vários canais divertidos que você pode ver. Se quiser, a solução é na UVP. Vamos ver aqui agora se vocês fizeram algum comentário legal. Mano, vocês falaram do prejuízo do Correio ser por causa da gestão pública. Mas qual foi a última vez aqui que qualquer um enviou uma carta ao SEDEX? Carta ou e-mail, compras online, vem tudo por motoboys mal pagos, não vem mais pelos correios. Que imprensa lucra desse jeito? É concorrência desleal que chama? Cara, calma lá, primeira coisa. O dinheiro dos correios, né, por carta e etc., primeiro que esse dinheiro continua existindo porque tem as correspondências obrigatórias. Os bancos, por exemplo, têm que enviar determinados avisos, né? Você recebe seu cartão de crédito por correios, e isso tudo é um tipo de encomenda. Órgãos públicos precisam enviar, então esse ponto continua ali. E a carta virou e-mail faz mais de 20 anos, não foi agora, né? O prejuízo se deu porque, sim, o Correios ainda é o maior operador logístico do país. Você tem que lembrar que a maior parte das encomendas chega pelo Correios. O que acontece? Você teve uma tarifação em cima das blusinhas da Shein, etc. Adivinha quem entregava aquilo? O Correios. Quando tarifou, o Correios deixou de entregar na porta de casa, né? Porque ele não estava entregando ali. Aí o governo aumentou a arrecadação, cobrando esse imposto, mas as pessoas pararam de comprar. E aí ele perdeu o dinheiro do outro lado. É porque muitas vezes, quando você vai imaginar, né, uma estrutura de uma empresa, você precisa se lembrar que não somente quando você mexe naquela empresa que prejudica, se você mexe em alguma coisa que alimenta aquela empresa também. Por exemplo, se amanhã eu proibir bebidas alcoólicas em dia de semana, todo mundo que opera bar pode imaginar, né, uma diminuição nessa receita vinda dali. E quando a gente está falando dos Correios, então, essa consequência, né, ela não foi imaginada. Então esse foi o problema. É isso. Beijo para vocês, até amanhã.